resolvi fazer essa reflexão aqui, né? Que muitas vezes tem coisas que a gente tem que aprender a deixar para trás, né? Isso é na nossa vida pessoal, seja no trabalho, seja em qualquer coisa. No meu canal eu sempre abordo aqui algumas dicas, alguns tutoriais e também esse lado que é um lado que eu mudei bastante, que eu aprendi várias coisas, né, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E eu vou estar sempre trazendo aqui uma reflexão. Se você gosta, deixa aí seu comentário aí embaixo, né? E vamos lá para a nossa reflexão de hoje, né? Eu tava pensando aqui, cara, eu prestando atenção no ônibus, né? E é uma coisa muito interessante que é igual assim, é parecido com a nossa vida. Por que você acha que eu tô falando assim que o ônibus é parecido com a nossa vida? Porque realmente, se você for prestar atenção, se você for analisar, né, e ter entendimento e procurar um pouco de conhecimento, é desse mesmo jeito. Um ônibus, ele percorre vários lugares, né, na nossa cidade, né? Eu acho que na sua cidade deve ter transporte público, deve ter ônibus. E você vê que o ônibus chega, você entra ali naquele ônibus, né? E eles vai indo, quando chega no ponto, sempre desce alguém, ou você desce, porque muitas vezes o ônibus vai para lá, vai para a direita, você vai para a esquerda, e aí é necessário você descer, né? Então, observa muito bem, preste atenção no que eu estou falando para você, que muitas vezes, né, você está dentro do ônibus e você tem que descer, né? E muitas vezes, ali naquele ônibus, poucas pessoas vão ficar ali dentro daquele ônibus e vão seguir com ele até o ponto final, né? Isso é quando você está com alguém que você, igual esses pessoas hoje em dia, né? Eu vi uma reportagem onde uma mulher sempre procurava tirar foto de uns casal de velhinhos que estão lá com 30 anos, 50 anos de casado, né? Digamos que esses velhinhos, ele entrou no ônibus e foram até o ponto final. Mas é muito difícil hoje em dia acontecer isso na nossa vida, no nosso cotidiano brasileiro, mundial, digamos assim. Como hoje em dia a gente vê, né, as pessoas se desfazem das outras facilmente, né? Ah, não deu certo, ah, vou casar, se não der certo eu já vou separar, né? As pessoas já tomam essa decisão de ter um relacionamento falando, ah, não deu certo, então eu vou deixar para a pessoa de lado, né? Ou seja, vou desembarcar desse ônibus. Mas enfim, a reflexão que eu quero fazer, que eu estou fazendo, que eu estou dizendo para você, né? Se por acaso você tiver entendido o que eu quero falar, você comenta aqui embaixo, tá? Ah, então, eu gostaria de saber também de onde você está me assistindo, né? De que lugar, né? De qual cidade. Comenta aqui nos comentários, que é muito bom a gente ter esse engajamento. Eu estou falando, por exemplo, de Petrolina, Pernambuco, né? Aqui no Nordeste, né? E você pode estar falando em qualquer lugar do país ou de fora do país também. Então, quando você observa assim que a nossa vida é igual ao ônibus, porque tem pessoas que vai vir, né? Vai entrar no ônibus e vai seguir com a gente. Mas vai chegar um ponto que muitas vezes aquela pessoa vai ter que sair, vai ter que desembarcar e você vai seguir o seu rumo. Ou você vai ter que desembarcar e a pessoa vai seguir o seu rumo. Por que que eu resolvi fazer essa reflexão com vocês aqui hoje? É porque eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, né, que está desempregada, que se separou do marido, que perdeu casa, perdeu carro e ela só tem praticamente hoje a roupa do corpo e a filha. Claro que eu não vou revelar aqui o nome da pessoa, jamais faço isso, né? Sempre quando eu trago alguma história aqui, alguma coisa real, é história, mas é real, né? É uma coisa, um fato que acontece no dia a dia, é um fato que acontece comigo, com você e com várias pessoas, né? Nunca vou revelar, né, a procedência, né, a fonte do que eu estou falando aqui, né? Porque é questão de princípio e também questão de ética, né? Não vou estar expondo uma pessoa. E ela falou que não tem o que fazer, né? E vive ainda com esse cara no mesmo local, só que vive humilhada porque ela está desempregada, né? Tá com ansiedade, tá com começo de depressão e ela disse que não tem o que fazer, praticamente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. Mas aí eu falei para ela bem assim, muitas vezes é a gente que tem que tomar a rédea da nossa vida. Por que que eu tô falando isso aqui? Ela vai ver esse vídeo provavelmente, ou não, né? Mas o que que acontece? Muitas vezes você está naquele ônibus e chegou a sua hora de descer. Só que você fica esperando, achando, falando, não, eu acho que ele vai por aqui. Só que ele vai por aqui, ele está indo por aqui. Mas você está ali dentro do ônibus, né? O que você tem que fazer? Você tem que tomar a decisão
de sair do ônibus. Porque se você tá, por exemplo, você vai no ônibus e você vai para um lugar e o ônibus chega em tal lugar e você percebe que ele não vai para onde você quer ir, o que, que você vai fazer? Você vai desembarcar do ônibus. Mas às vezes, né, e aqui não é um julgamento não, tá? Não entenda como um julgamento. Às vezes a gente fica esperando algo acontecer. Não, talvez a pessoa vai mudar. Não, pode ser que ele falou que não quer mais, mas pode ser que ele queira, né? Ele pode mudar de opinião. Mas às vezes tem que partir da gente. A gente é quem tem que tomar as rédeas da nossa vida, entendeu? Você tem que resolver. Você tem que ter o amor próprio. Você tem que desembarcar desse ônibus, porque ele está indo para um caminho e você está indo para o outro. Então não faz sentido você estar aí. E se você quiser melhorar, né, a depressão, a ansiedade, esses problemas, né, o que você tem que fazer? Você tem que estar num local onde as pessoas te apoiem, porque é muito complicado hoje em dia. A gente pode ter muitos problemas com esse tipo de pessoas negativas, né? Julgamentos, humilhações, isso pode poluir a nossa mente, né? E aí você tem que parar de tomar café, essas coisas que estimulam a ansiedade, porque quando você toma café você fica muito agitado, né? Então aí você pode crescer o seu grau de ansiedade, entendeu? E outra coisa, você se poluir com a TV aberta, que só passa desgraça na TV aberta. Você vê aquelas coisas ruins, aí você leva para sua vida e acaba que você fica pensando nesses pensamentos ruins. A primeira coisa que você tem que fazer é desembarcar desse ônibus, né? E se conectar com pessoas, com novas pessoas. Que essas novas pessoas vão te dar mais um sentido na vida. Você vai passar a respirar, passar a viver de verdade, entendeu? Porque quando você está num lugar que as pessoas só fazem te humilhar, te colocar para baixo, mesmo que... E outra coisa, e muitas vezes você está depressivo, as pessoas que estão ali, essas pessoas, começam a falar que é frescura, mas isso não é frescura. Eu já passei por isso que eu tô falando isso, né? Eu já tive esses negócios aí, de me ficar deprimido, de passar por várias dificuldades, das pessoas querer me diminuir, querer me humilhar, e eu, naquele exato momento, o que foi que eu fiz? Eu saltei daquele ônibus, porque não estava dando para mim. Então as pessoas muitas vezes ficam esperando algo acontecer, ficam esperando o outro, sendo que é você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Você que resolve o que quer e o que não quer. Um exemplo, há um ano atrás eu era uma pessoa, hoje eu sou totalmente diferente. Hoje eu tenho um posicionamento, eu sei quem entra e quem fica na minha vida. Se for uma pessoa que não está ali, que não está me agregando em nada, pelo contrário, ela quer me puxar para trás, o que é que eu vou fazer? Se por acaso eu for o condutor do ônibus, eu vou parar para que ela desça. Mas se for ela que estiver conduzindo o ônibus, o que é que eu vou fazer? Eu paro e desço. Porque não faz sentido eu estar naquele lugar ali. Então, espero que eu tenha te ajudado a você com essa reflexão.